Ela viu alguém trocar os remédios do paciente mais rico do hospital, e esperou para descobrir quem era. Dona Carmen nunca imaginou que aquela noite de plantão mudaria sua vida para sempre. Trabalhava há 30 anos como enfermeira no Hospital Santa Casa, sempre dedicada, sempre discreta. Aos 55 anos, conhecia cada corredor, cada rotina, cada detalhe daquele lugar que se tornará sua segunda casa. Era uma terça-feira comum de março quando ela foi designada para cuidar do paciente do quarto 407, Sr. Augusto Mendes, um empresário milionário de 72 anos que havia dado entrada com insuficiência cardíaca grave. Rico, poderoso, e segundo os jornais, dono de metade dos imóveis comerciais da cidade. Carmen não ligava para quem era rico ou pobre. Tratava todos com o mesmo cuidado e respeito. Mas havia algo diferente naquele caso. O Sr. Augusto recebia visitas constantes de uma esposa muito mais jovem, Madame Beatriz, de 40 anos, sempre impecavelmente vestida, sempre com um sorriso educado mas frio. Naquela noite fatídica, Carmen estava voltando da sala de medicamentos quando viu uma sombra se mover no quarto 407. Eram 3 da manhã, horário em que normalmente não havia visitas. Seu instinto de enfermeira experiente a fez parar e observar em silêncio. Pela fresta da porta entreaberta, viu uma figura feminina bem vestida mexendo na mesinha de cabeceira onde ficavam os remédios do Sr. Augusto. A luz do corredor iluminou o rosto por um segundo. Era Madame Beatriz. Mas o que ela fazia ali a essa hora? E por que estava trocando os comprimidos de um frasco para outro? Carmen sentiu o coração acelerar. Seus anos de experiência diziam que algo estava muito errado. Deveria entrar imediatamente e confrontar a mulher? Deveria chamar segurança? Mas e se fosse apenas sua imaginação? E se estivesse enganada e acabasse criando um escândalo desnecessário com uma das famílias mais poderosas da cidade? Ela se lembrou de 5 anos atrás, quando denunciou um médico por aplicar medicação errada e acabou sendo demitida do hospital anterior. Sim, depois se provou que ela estava certa, mas já havia perdido o emprego e ficado meses sem trabalhar. Ninguém queria contratar a enfermeira que lhe causava problemas. Então Carmen fez algo que talvez parecesse estranho, decidiu esperar. Decidiu observar. Decidiu investigar por conta própria antes de fazer qualquer acusação. Porque se estava certa, e alguém realmente estava tentando fazer mal ao Sr. Augusto, ela precisava de provas. Provas que ninguém pudesse contestar. O que ela não sabia ainda era que aquela decisão a colocaria no meio de um plano sinistro de assassinato, onde cada segundo contava, e onde descobrir a verdade a tempo poderia significar a diferença entre vida e morte. E o pior de tudo, ela estava prestes a descobrir que as pessoas mais perigosas nem sempre são estranhos. Às vezes, são aqueles que deveriam amar e proteger. Dona Carmen cresceu numa família humilde no interior de São Paulo. Desde os 15 anos, soube que queria ser enfermeira, não pela glamour ou pelo dinheiro, mas porque tinha vocação genuína para cuidar de pessoas. Trabalhou de dia e estudou à noite durante anos até conseguir se formar. Casou-se jovem com Roberto, um homem trabalhador mas que não aguentou as longas jornadas dela no hospital. O casamento durou apenas 5 anos, tempo suficiente para terem 2 filhos, Lucas e Marina. Depois do divórcio, Carmen criou os 2 sozinha, fazendo plantões duplos, sacrificando fins de semana e feriados. Mas ela nunca reclamou. Encontrava propósito em cada paciente que cuidava, em cada vida que ajudava a salvar. Era conhecida no hospital como a enfermeira que nunca errava, que sempre prestava atenção aos detalhes, que notava coisas que outros não viam. Foi exatamente essa atenção aos detalhes que quase destruiu sua carreira 5 anos atrás. Trabalhava num hospital particular quando percebeu que um médico estava aplicando doses erradas de medicação em pacientes idosos. Carmen denunciou imediatamente à administração. Mas o médico em questão era filho do dono do hospital. Mesmo com as provas que ela apresentou, foi Carmen quem acabou sendo demitida por causar conflitos desnecessários e fazer acusações infundadas contra profissionais respeitados. Levou 6 meses até que outros pacientes apresentassem os mesmos sintomas e a verdade viesse à tona.
O médico foi afastado, mas Carmen já havia perdido o emprego e ganhado uma reputação indesejada. Enfermeira problemática, sussurravam. Aquela que gosta de criar confusão. Conseguiu o emprego no Hospital Santa Casa depois de muitas entrevistas e referências. Jurou a si mesma que seria mais cautelosa, que pensaria 2 vezes antes de fazer qualquer acusação, que teria provas absolutas antes de denunciar qualquer irregularidade. Mas essa cautela também vinha com um peso na consciência. E se sua hesitação custasse a vida de alguém? E se esperar demais fosse tarde demais? Aos 55 anos, Carmen estava perto da aposentadoria. Lucas era engenheiro, Marina era professora, ambos independentes e bem-sucedidos. Ela finalmente havia conseguido comprar uma casinha modesta na periferia, depois de anos pagando aluguel. Estava quase sem dívidas. Perder esse emprego agora seria devastador. Mas deixar alguém morrer quando poderia evitar seria imperdoável. Era esse o dilema que a mantinha acordada nas noites seguintes àquela madrugada. Ela havia visto Madame Beatriz trocar os remédios. Tinha certeza disso. Mas e se estivesse enganada? E se houvesse uma explicação inocente? Por outro lado, seus instintos de 3 décadas de enfermagem gritavam que algo estava terrivelmente errado. E instintos de enfermeiras experientes raramente erravam. Então Carmen fez um plano. Observaria. Documentaria. Coletaria provas irrefutáveis. E quando tivesse certeza absoluta, agiria, não importasse o custo pessoal. Porque no final das contas, ela não se tornará enfermeira pelo dinheiro ou pela segurança. Tornará-se enfermeira para salvar vidas. E era exatamente isso que pretendia fazer. Nos 3 dias seguintes, Dona Carmen observou tudo com atenção de detetive. Começou a notar cada detalhe num pequeno caderno que escondia no bolso do uniforme, horários das visitas de Madame Beatriz, comportamento do Sr. Augusto, mudanças em seus sintomas. O que descobriu a deixou ainda mais preocupada. Toda vez que Madame Beatriz visitava o marido, sempre nas primeiras horas da manhã quando havia menos movimento, o Sr. Augusto piorava algumas horas depois. Apresentava náuseas, tontura, confusão mental. Sintomas que não batiam exatamente com seu diagnóstico de insuficiência cardíaca. Carmen sabia que precisava agir com inteligência. Não podia simplesmente acusar uma mulher da alta sociedade sem provas concretas. Decidiu então fazer algo arriscado. Na noite seguinte, quando Madame Beatriz fizesse sua visita suspeita, Carmen pegaria os comprimidos trocados antes que o paciente os tomasse e os levaria para análise. Mas precisava da ajuda de alguém. Confiou em Dr. Fernando, um médico jovem e íntegro que sempre a respeitara. Contou-lhe suas suspeitas num canto isolado do corredor. Carmen, você tem certeza do que está dizendo? Ele perguntou, preocupado. Acusar a esposa de um paciente de tentativa de homicídio é sério. Por isso não estou acusando ainda, doutor. Estou pedindo que analise estes comprimidos, ela disse, mostrando os que havia guardado no envelope. Compare com o que deveria ser prescrito para o Sr. Augusto. Dr. Fernando concordou em mandar para análise discreta no laboratório do hospital. Levariam 2 dias para os resultados. Enquanto isso, Carmen fez algo que salvaria a vida do Sr. Augusto. Começou a esquecer de dar os remédios da mesinha de cabeceira, e em vez disso, aplicava as medicações corretas direto da farmácia do hospital através de soro. Inventava desculpas. O senhor está com dificuldade de engolir, melhor pelo soro, que o paciente, em seu estado debilitado, aceitava sem questionar. Se você está gostando dessa história, comente o que está achando e nos conte de qual cidade está assistindo. E então aconteceu algo revelador. O Sr. Augusto começou a melhorar. Sua confusão mental diminuiu, as náuseas cessaram, e ele ficava mais lúcido a cada dia. Foi durante uma dessas manhãs mais lúcidas que ele disse algo que gelou o sangue de Carmen. Enfermeira, a senhora é muito dedicada. Não é como minha esposa, que só me visita quando ninguém está olhando e sempre insiste para que eu tome meus remédios especiais que ela traz de casa. Carmen sentiu o coração disparar.
Remédios de casa, senhor. Sim. Ela diz que são vitaminas importadas que vão me fazer melhorar mais rápido. Mas toda vez que tomo, me sinto pior. Ele olhou para ela com olhos cansados, mas inteligentes. A senhora acha que, não, é tolice minha. Beatriz me ama. Ela não faria nada para me prejudicar. Naquele momento, Carmen teve certeza absoluta. Mas precisava das provas do laboratório antes de agir. Mais 2 dias. Só mais 2 dias e saberia exatamente o que Madame Beatriz estava colocando nos remédios do marido. O que ela não esperava era que Madame Beatriz também estava observando. E percebendo que o marido estava melhorando em vez de piorando. Na noite seguinte, quando Carmen entrou no quarto para verificar os sinais vitais do Sr. Augusto, encontrou Madame Beatriz ali, sentada ao lado da cama, com um sorriso que não chegava aos olhos. Enfermeira Carmen, ela disse com voz suave, mas com uma frieza que a fez tremer. Tenho notado que a senhora tem sido muito dedicada ao meu marido. Talvez dedicada demais. Era uma ameaça velada. E Carmen entendeu perfeitamente. O confronto silencioso naquele quarto de hospital foi um dos momentos mais tensos da vida de Carmen. Madame Beatriz a encarava com olhos frios, calculistas. O Sr. Augusto dormia profundamente, alheio à tensão entre as duas mulheres. A senhora tem sido muito zelosa, Beatriz continuou, levantando-se graciosamente da cadeira. Mas talvez esteja se envolvendo demais. Sabe como é? Enfermeiras que fazem perguntas demais às vezes acabam perdendo seus empregos. Carmen manteve a postura profissional, mas sentia o coração disparado. Apenas faço meu trabalho, madame. Cuidar do seu esposo. Claro. E tenho certeza de que faz um trabalho adequado. Beatriz pegou sua bolsa cara e caminhou até a porta, parando ao lado de Carmen. Mas lembre-se, meu marido é um homem muito poderoso. E eu também tenho influências. Seria uma pena se algo prejudicasse sua carreira tão perto da aposentadoria. Depois que Beatriz saiu, Carmen precisou se sentar. Suas mãos tremiam. Era uma ameaça clara. Madame Beatriz havia percebido que ela suspeitava de algo e estava tentando intimidá-la para que ficasse quieta. Mas Carmen não era do tipo que se intimidava facilmente. Não depois de tudo que já havia enfrentado na vida. No dia seguinte, Dr. Fernando a chamou discretamente para sua sala. Seu rosto estava pálido. Carmen, os resultados do laboratório chegaram. Ele entregou-lhe um papel com as mãos tremendo. Os comprimidos que você pegou não são os medicamentos prescritos. É digitalina em doses massivas. Carmen sentiu o chão sumir sob seus pés. Digitalina. Um medicamento cardíaco que em doses controladas poderia ajudar, mas em excesso era letal, especialmente para alguém com problemas cardíacos como o Sr. Augusto. E o pior, era difícil de detectar em autópsias, parecendo morte natural por complicações cardíacas. Era assassinato premeditado, ela sussurrou. E muito bem planejado, Dr. Fernando concordou. Se você não tivesse notado e começado a substituir os remédios dele pelo soro, o Sr. Augusto provavelmente já estaria morto. A família nem suspeitaria, pareceria progressão natural da doença. Precisamos ir à polícia. Agora. Concordo. Mas Carmen. Ele hesitou. Você sabe quem é a família Mendes. Eles têm advogados poderosos. Precisamos de provas irrefutáveis. As pílulas são um começo, mas precisamos de mais. Foi então que Carmen teve uma ideia arriscada. E se conseguíssemos flagrar ela no ato? Com câmeras. As câmeras de segurança do hospital não cobrem o interior dos quartos. Privacidade dos pacientes. Então usamos outra câmera. Meu celular. Era perigoso. Se Madame Beatriz a pegasse filmando, poderia alegar invasão de privacidade e fazer Carmen perder tudo. Mas sem mais provas, uma mulher rica e poderosa poderia facilmente contratar advogados que contestariam a análise laboratorial.
Ela sempre vem entre 2 e 3 da manhã, Carmen disse, determinada. Amanhã, estarei esperando. Vou esconder meu celular filmando e capturar ela trocando os remédios. Aí teremos prova definitiva. Carmen, isso é muito perigoso. Doutor, aquele homem melhorou nos últimos dias justamente porque não está tomando o veneno que a esposa lhe dá. Mas ela vai perceber logo e acelerar o plano. Pode tentar algo mais drástico. Não podemos esperar. Doutor Fernando sabia que ela tinha razão. Concordou em ficar de plantão naquela noite também, pronto para intervir se algo desse errado. Carmen passou o dia preparando tudo. Posicionou seu celular numa prateleira alta do quarto 407, escondido entre caixas de luvas, com a câmera apontada diretamente para a mesinha de cabeceira. Testou o ângulo várias vezes. Estava perfeito. À meia-noite, colocou o celular para gravar e saiu do quarto. Agora era esperar. As horas se arrastavam como eternidade. Carmen fazia suas rondas normais, mas seu coração batia descompassado. E se Madame Beatriz não aparecesse naquela noite? E se descobrisse a câmera? E se? Eram 2h40 da manhã quando ouviu o som de saltos altos ecoando pelo corredor silencioso do hospital. Escondeu-se numa sala de medicamentos com a porta entreaberta, de onde podia ver a entrada do quarto 407. Madame Beatriz apareceu, elegante mesmo àquela hora, olhando para os lados antes de entrar no quarto do marido. Carmen esperou, cada segundo parecendo uma hora. Precisava que ela terminasse o que estava fazendo antes de intervir, precisava da gravação completa. 5 minutos depois, Beatriz saiu do quarto com a mesma descrição com que entrará. Carmen esperou ela sumir no elevador antes de correr para o quarto 407. O Sr. Augusto continuava dormindo profundamente. Na mesinha de cabeceira, os frascos de remédios estavam ligeiramente fora de posição, sinal de que haviam sido mexidos. Carmen pegou rapidamente o celular da prateleira, as mãos tremendo. Voltou para a sala de descanso das enfermeiras e assistiu à gravação. Seu coração acelerou. Estava tudo ali, perfeitamente filmado, Madame Beatriz entrando no quarto, olhando ao redor para garantir que estava sozinha, pegando um frasco da própria bolsa, e metodicamente trocando os comprimidos do marido pelos que trazia. O vídeo era claro, sem deixar margem para dúvidas. Consegui, ela sussurrou para si mesma, lágrimas de alívio escorrendo. Ligou imediatamente para Dr. Fernando, que estava de plantão em outro andar. Ele desceu correndo, assistiu ao vídeo, e ambos concordaram, era hora de chamar a polícia. Mas antes que pudessem fazer a ligação, a porta da sala de descanso se abriu bruscamente. Madame Beatriz estava ali, e não estava mais com sua máscara de elegância. Seu rosto estava contorcido de raiva. Eu sabia que você estava me espionando, ela sibilou. Enfermeira intrometida. Você não sabe com quem está mexendo. Carmen levantou-se, colocando o celular atrás de si. Sei exatamente com quem estou mexendo. Uma assassina. Assassina? Beatriz riu friamente. Eu sou uma esposa dedicada cuidando de seu marido doente. Quem vai acreditar em você? Uma enfermeira qualquer contra a palavra da família Mendes? Não é minha palavra. É o vídeo que acabei de gravar você trocando os remédios do seu marido por digitalina. O rosto de Beatriz empalideceu. Dê-me esse celular. Agora. Não. Beatriz deu um passo ameaçador. Você não entende. Augusto tem 72 anos. Está doente de qualquer forma. Vai morrer em breve. Por que não pode ser agora, e me deixar finalmente livre com o dinheiro que mereço depois de anos aturando aquele velho? Era uma confissão completa. E Carmen percebeu tarde demais que seu celular ainda estava gravando no modo áudio no bolso, capturando cada palavra. Foi quando o Dr. Fernando apareceu na porta com 2 seguranças do hospital. Madame Beatriz, a polícia já está a caminho. Sugiro que não faça nada que piore sua situação.
A mulher olhou ao redor como animal acuado, percebendo que estava encurralada. Tentou correr, mas os seguranças a seguraram. 15 minutos depois, 2 viaturas chegaram ao hospital. Carmen entregou o celular com ambos os vídeos, um mostrando Beatriz trocando os remédios, outro apenas áudio com sua confissão completa. As semanas seguintes foram um turbilhão. A prisão de Madame Beatriz por tentativa de homicídio virou manchete em todos os jornais. Esposa de empresário tenta envenenar marido milionário, gritavam as capas. A história de Dona Carmen também ganhou destaque. Enfermeira heroína salva a vida de paciente e observação atenta de profissional impede assassinato no Hospital Santa Casa. Mas para Carmen, o reconhecimento público era desconfortável. Ela nunca quis fama, apenas fizer o que considerava certo. O Sr. Augusto, quando finalmente soube toda a verdade, ficou devastado. Não pela traição em si, ele admitiu que o casamento com Beatriz sempre fora mais conveniente do que amoroso, mas pela descoberta de que alguém tão próximo tentará matá-lo da forma mais covarde possível. Compartilhe esse vídeo com alguém que também vai gostar. Enfermeira Carmen, ele disse numa manhã, já muito mais recuperado, a senhora salvou minha vida. Literalmente. Se não fosse sua observação, sua coragem, eu estaria morto e ninguém jamais saberia que foi assassinato. Apenas fiz meu trabalho, senhor. Não. A senhora fez muito mais que isso. E eu nunca vou esquecer. As investigações revelaram que Madame Beatriz havia planejado tudo meticulosamente. Casara-se com Augusto 3 anos antes, quando ele já era viúvo e vulnerável. Descobriram e-mails dela pesquisando sobre digitalina, sobre como simular morte natural, sobre herança e testamentos. O plano era perfeito: envenenar o marido lentamente durante sua internação hospitalar, fazer parecer que ele morrera por complicações da doença cardíaca, herdar a fortuna estimada em 50 milhões de reais, e recomeçar a vida com o amante que mantinha em segredo. Mas ela não contava com os olhos atentos de uma enfermeira dedicada. Durante o julgamento, que aconteceu meses depois, Carmen foi chamada para depor. Sentada no banco das testemunhas, contou toda a história. Como viu Beatriz trocando os remédios, como decidiu investigar antes de denunciar, como coletou provas, como arriscou até mesmo ser ameaçada. Por que não denunciou imediatamente? O advogado de defesa perguntou, tentando encontrar brechas. Por que esperou e investigou por conta própria? Carmen olhou diretamente para o júri. Por que já foi queimada antes por denunciar sem provas suficientes? Porque sabia que acusar uma mulher poderosa sem evidências concretas seria minha palavra contra a dela. E porque queria ter certeza absoluta antes de destruir a vida de alguém com uma acusação tão grave. Mas também porque, a cada dia que investigava, garantia que o Sr. Augusto não tomasse o veneno, trocando os remédios dele por medicação correta direto da farmácia. Foi esse depoimento que selou o destino de Beatriz. O júri a condenou a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado. Mas as consequências não pararam aí. Para Carmen, a vida estava prestes a mudar de formas que nunca imaginara. 2 semanas após o julgamento, Dona Carmen foi chamada ao escritório da diretoria do Hospital Santa Casa. Seu coração apertou, memórias da demissão anterior voltaram à mente. Será que, apesar de tudo, haveria consequências negativas por ter agido sozinha inicialmente? Mas quando entrou na sala, encontrou não apenas a diretora, mas também o Sr. Augusto, completamente recuperado, de pé ao lado de advogados e jornalistas. Enfermeira Carmen, a diretora começou com um sorriso genuíno. Pedimos sua presença aqui hoje para 2 anúncios importantes. Primeiro, em nome do Hospital Santa Casa, queremos oficialmente reconhecer sua dedicação, integridade e coragem. Você representa o melhor da nossa instituição. Carmen sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas manteve a compostura. Segundo, a diretora continuou, o Sr. Augusto gostaria de falar com a senhora. Augusto se aproximou, apoiado numa bengala, mas com olhos brilhantes e saudáveis. Dona Carmen, passei os últimos meses pensando em como agradecer adequadamente a mulher que salvou minha vida. Pensei em muitas coisas,
mas nada parecia suficiente. Ele fez um sinal para um dos advogados, que entregou um envelope grande. Dentro deste envelope, Augusto disse solenemente, está a escritura de um apartamento no centro da cidade, quitado e em seu nome. Também há um cheque de R$ 500.000, não como pagamento, porque vida não tem preço, mas como reconhecimento. Carmen ficou paralisada. R$ 500.000. Um apartamento. Era mais dinheiro do que ganharia em 10 anos de trabalho. Senhor Augusto, eu não posso aceitar isso, ela gaguejou. Apenas fiz meu trabalho. Não, ele a interrompeu gentilmente. A senhora fez muito mais. A senhora arriscou seu emprego, sua segurança, até mesmo sua vida quando enfrentou Beatriz naquela sala. E fez tudo isso não por recompensa, mas porque era o certo a fazer. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Carmen. Ela pensou nos anos de luta, nos plantões duplos, na casinha modesta que mal conseguirá comprar. Pensou em poder se aposentar com dignidade, em poder ajudar os filhos, em finalmente descansar. Mas tem mais, Augusto continuou. Descobri, através das investigações, sobre o que aconteceu com a senhora há 5 anos. Sobre como foi demitida injustamente por fazer a coisa certa. Sobre como ficou meses sem trabalho. Carmen se enrijeceu. Aquela era a parte mais dolorosa de sua história. Por isso ele disse, usei minha influência para garantir que aquele hospital onde a demitiram seja investigado. E também criei, em seu nome, o Fundo Carmen Silva de Proteção a Profissionais de Saúde Éticos, um fundo que ajudará médicos, enfermeiros e outros profissionais que forem punidos por denunciar irregularidades. Ninguém mais deve sofrer o que a senhora sofreu por fazer o certo. Carmen não conseguiu mais segurar. Começou a chorar copiosamente, anos de dor e injustiça finalmente sendo reconhecidos e validados. A diretora do hospital se aproximou. E em nome do Santa Casa, estamos promovendo a senhora coordenadora de enfermagem, com aumento de salário e a missão especial de treinar nossa equipe sobre observação clínica e ética profissional. Queremos que sua história inspire outros. Nos meses seguintes, a vida de Carmen transformou-se completamente. Mudou-se para o apartamento que Augusto lhe dera, um lindo 3/4 com vista para a cidade. Usou parte do dinheiro para quitar as últimas dívidas e investiu o resto com sabedoria. Mas mais importante que a segurança financeira foi o reconhecimento profissional. Carmen começou a dar palestras em escolas de enfermagem sobre ética, observação clínica e a importância de confiar nos próprios instintos. Sua história virou caso de estudo em hospitais de todo o Brasil. Como a senhora soube? Estudantes sempre perguntavam. Como teve certeza de que devia investigar? 30 anos de experiência, ela respondia. Mas principalmente, porque prestei atenção. Não apenas aos monitores e prontuários, mas à pessoa. Vi que algo estava errado e tive coragem de investigar, mesmo sabendo que poderia custar tudo. O relacionamento entre Carmen e Augusto evoluiu para uma amizade genuína e respeitosa. Ele a visitava frequentemente, não como paciente, mas como amigo grato. Contava-lhe sobre como estava reconstruindo sua vida, sobre como aprenderá a ser mais cauteloso com as pessoas, mas também mais grato pelos verdadeiramente bons. Sabe, Carmen, ele disse numa dessas visitas, Beatriz quase conseguiu. Se não fosse por você, eu estaria morto e ela estaria rica, vivendo feliz com meu dinheiro e seu amante. E o mundo nunca saberia que foi assassinato. Mas não conseguiu. Carmen respondeu simplesmente. Porque alguém estava prestando atenção. A história ganhou ainda mais dimensão quando o Hospital Santa Casa implementou novos protocolos baseados no caso, câmeras discretas em quartos de pacientes críticos, com consentimento, verificação dupla de medicações trazidas de fora, e principalmente, um sistema onde profissionais de saúde poderiam reportar suspeitas anonimamente sem medo de retaliação. O protocolo Carmen, como ficou conhecido, começou a ser adotado por outros hospitais pelo Brasil. Um ano após o incidente, Carmen estava no palco de um Congresso Nacional de Enfermagem, recebendo o prêmio de Enfermeira do Ano.
Quando terminou seu discurso sobre ética e coragem, recebeu uma ovação de pé de mais de 1000 profissionais. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Carmen olhou pela janela para a cidade iluminada. Pensou na garota pobre do interior que sonhava em ser enfermeira. Pensou na mulher que foi demitida por fazer o certo e quase desistiu. Pensou na enfermeira de 55 anos que viu algo suspeito numa madrugada e decidiu investigar ao invés de ignorar. Todas essas versões dela haviam levado até aquele momento. E valerá cada sacrifício, cada dúvida, cada medo. Porque no final, ela não salvara apenas a vida de Augusto. Salvara também sua própria fé em que fazer o certo, mesmo quando difícil, sempre vale a pena. 3 anos depois do incidente que mudou sua vida, Dona Carmen, agora com 58 anos, olhava para trás com uma mistura de gratidão e admiração por tudo que acontecerá. O apartamento que Augusto lhe dera transformará-se num lar acolhedor, onde recebia os filhos e os netos aos finais de semana. Lucas e Marina não precisavam mais se preocupar com a mãe trabalhando em turnos exaustivos. Ela finalmente tinha a paz e a segurança que merecera durante toda a vida. Como coordenadora de enfermagem do Hospital Santa Casa, Carmen implementara mudanças significativas. A taxa de erros médicos caiu drasticamente, e a equipe de enfermagem era considerada uma das mais bem treinadas do estado. Mas seu legado ia muito além de números. Dona Carmen ensinou a gente a confiar nos nossos instintos, uma jovem enfermeira disse numa entrevista para um documentário sobre o caso. Ela sempre diz, se algo parece errado, provavelmente está errado. Investigue antes de ignorar. O Fundo Carmen Silva que Augusto criará já havia ajudado mais de 50 profissionais de saúde que enfrentaram retaliação por denunciar irregularidades. Médicos, enfermeiros, técnicos, todos encontravam no fundo não apenas apoio financeiro durante períodos de desemprego, mas também assessoria jurídica e psicológica. Ninguém mais deve passar pelo que passei, Carmen dizia sempre que falava sobre o fundo. Ninguém deve ter medo de fazer o certo. Augusto, completamente recuperado e aos 75 anos, redirecionara sua vida. Divorciado oficialmente de Beatriz, que cumpria a pena na penitenciária estadual, ele dedicava seu tempo e recursos a causas beneficentes, especialmente relacionadas a hospitais e profissionais de saúde. Carmen me deu uma segunda chance de vida, ele dizia em entrevistas. E não vou desperdiçá-la. Os dois mantinham uma amizade sincera. Almoçavam juntos uma vez por mês, onde conversavam sobre tudo, família, trabalho, sonhos. Era uma amizade improvável entre um empresário milionário e uma enfermeira, mas era genuína e baseada em respeito mútuo. O caso também teve impacto legal duradouro. O protocolo Carmen estava agora implementado em mais de 200 hospitais brasileiros. As estatísticas mostravam redução de 30% em mortes suspeitas de pacientes hospitalizados desde sua implementação. É um legado vivo, comentou um especialista em segurança hospitalar. Dona Carmen não apenas salvou uma vida, salvou potencialmente milhares através das mudanças que seu caso inspirou. Beatriz, por sua vez, tentou apelar da sentença várias vezes, mas todas foram negadas. Os vídeos de Carmen eram prova irrefutável. Ela cumpriria sua pena integralmente, e mesmo após sair da prisão, jamais teria acesso à fortuna que tanto cobiçara. A ironia não passava despercebida, a mulher que tentará assassinar por dinheiro terminara sem nada, enquanto a enfermeira humilde que agira por princípios terminara confortável, respeitada e realizada. Isso prova que fazer o certo compensa, um jornalista perguntou a Carmen numa entrevista. Ela pensou cuidadosamente antes de responder. Nem sempre compensa financeiramente. Muitas vezes custa caro. Mas compensa para a consciência. E no meu caso, tive sorte de que compensasse também de outras formas. Mas mesmo que não tivesse recebido nada, faria tudo de novo. Porque algumas coisas são mais importantes que dinheiro ou segurança, como olhar no espelho e saber que você é uma pessoa íntegra. Dona Carmen se aposentou aos 62 anos, depois de 37 anos dedicados à enfermagem. Sua festa de aposentadoria no Hospital Santa Casa reuniu mais de 300 pessoas, colegas, ex-pacientes, estudantes que ela treinou,
e até mesmo representantes de outros hospitais que implementaram o protocolo Carmen. Augusto estava lá, é claro, e fez um discurso emocionado. Esta mulher extraordinária me ensinou que verdadeira nobreza não está em contas bancárias ou sobrenomes importantes. Está em fazer o certo quando ninguém está olhando, em ter coragem quando é mais fácil ficar quieto, em cuidar de outros mesmo quando isso pode custar caro. Mas para Carmen, o momento mais especial foi quando uma jovem enfermeira de 23 anos se aproximou timidamente com uma cópia gasta do livro Observação Clínica e Ética em Enfermagem, escrito por Carmen 2 anos antes. Dona Carmen, a moça disse com os olhos brilhando, eu li seu livro na faculdade. Foi por causa da senhora que decidi me tornar enfermeira. A senhora me ensinou que podemos fazer diferença, um paciente de cada vez. Naquele momento, Carmen entendeu que seu verdadeiro legado não estava no apartamento, nem no dinheiro, nem nos prêmios. Estava nas vidas que inspirara, nos profissionais que treinara, nos protocolos que ajudara a criar. Nos anos seguintes, na sua confortável aposentadoria, Carmen continuou dando palestras ocasionais e escrevendo artigos sobre ética na enfermagem. Mas principalmente, aproveitava o tempo com os netos, viajava para lugares que sempre sonhara conhecer, e finalmente descansava após décadas de trabalho árduo. Augusto permaneceu seu amigo até o fim. Quando ele faleceu pacificamente aos 82 anos, rodeado de amigos verdadeiros e projetos beneficentes que criará, deixou em testamento uma doação adicional ao Fundo Carmen Silva, garantindo que continuaria ajudando profissionais éticos por gerações. Ele viveu 7 anos a mais do que viveria, Carmen disse no funeral, emocionada. 7 anos que usou para fazer o bem. E tudo porque alguém prestou atenção numa madrugada de terça-feira. A história da enfermeira que salvou o milionário tornou-se lendária nos círculos médicos. Era contada em salas de aula, em orientações de novos funcionários, em congressos. Sempre com a mesma lição: preste atenção, confie em seus instintos, e tenha coragem de agir, mesmo quando é difícil, mesmo quando é arriscado. Hoje, uma placa no Hospital Santa Casa homenageia a Dona Carmen, em honra à enfermeira Carmen Silva, que nos ensinou que observação atenta e coragem moral salvam vidas. Que seu exemplo inspire todos que passarem por estas portas. Inspira. Todos os anos, dezenas de casos de irregularidade são denunciados por profissionais que se lembram da história de Carmen. Vidas são salvas. Crimes são impedidos. Tudo porque uma enfermeira de 55 anos decidiu que ver algo suspeito não era suficiente, era preciso agir. A última vez que Carmen visitou o hospital onde trabalhou por tantos anos, já com 71 anos, uma estudante de enfermagem a reconheceu e pediu uma foto. Você é minha heroína, a jovem disse. Quero ser como você quando me formar. Carmen sorriu, abraçou a moça, e disse as mesmas palavras que sempre dizia, então seja atenta. Seja corajosa. E nunca ignore o que seus instintos dizem. Porque às vezes, prestar atenção é tudo o que separa a vida da morte. Se essa história te emocionou, curta nosso vídeo, isso ajuda mais pessoas a assistirem essa história. E até hoje, em noites de plantão em hospitais por todo o Brasil, enfermeiras jovens e veteranas se lembram da história de Dona Carmen. E quando veem algo que não parece certo, não ignoram. Investigam. Agem. Salvam vidas. Porque no final, esse é o verdadeiro legado de Carmen, um exército de profissionais que aprenderam que fazer o certo, mesmo quando difícil, sempre vale a pena.